A cada dia, milhões de pessoas travam uma batalha silenciosa contra um inimigo implacável: a obesidade. Uma luta que vai muito além da balança, invadindo a mente, o coração e a própria alma. Mas e se eu te dissesse que dentro de cada um de nós existe uma força adormecida, um segredo capaz de derrubar as muralhas mais altas, de transformar o impossível em realidade? Você já se sentiu perdido em um labirinto de desafios, prometendo atalhos para uma vida perfeita, mas te deixando mais longe do seu objetivo? A verdade é que muitos desses mapas são falsos, e o tesouro que você busca está escondido em um lugar que a indústria do emagrecimento muitas vezes não quer que você encontre. Hoje, vamos mergulhar na história de Tommy, um jovem que aos 20 anos pesava quase 320 quilos. Sua vida era um testemunho vivo das consequências devastadoras da obesidade, um inferno de dor física e emocional. Mas Tommy descobriu como ativar essa força poderosa, esse segredo interno, e o que aconteceu depois chocaria qualquer um que acredita que a transformação é apenas uma questão de dieta e exercício. Prepare-se para ver o que realmente acontece quando a mente se alinha com o corpo e por que essa união é a chave para a sua transformação mais profunda e duradoura. A história de Tommy é um espelho para muitos. Ele sabia que precisava mudar para viver mais, mas estava preso em um ciclo vicioso de compulsão alimentar. A obesidade infantil, que já é uma preocupação global, estava roubando dele não apenas a infância, mas a própria expectativa de vida. Ele temia que seu futuro saudável desaparecesse, engolido por um presente de excessos e inação. Sua rotina alimentar era marcada por grandes quantidades de comida, como waffles carregados de manteiga e bacon, refeições que, embora pudessem trazer um prazer momentâneo, eram na verdade um grito silencioso de socorro. Sua mãe, com todo o carinho e amor, cuidava dele, mas Tommy se sentia triste, deprimido e não gostava da imagem que via no espelho. Ele reconhecia que sua alimentação era a causa de sua situação atual, mas sentia-se preso, incapaz de quebrar as correntes da compulsão. A vida de Tommy era um testemunho das dificuldades físicas extremas, dor constante, peso excessivo nas pernas e braços que dificultavam a mobilidade. Ele passava quase o dia todo sentado, movendo-se apenas para comer, e dependia da mãe para cuidados pessoais, como higiene e aplicação de pomadas para evitar irritações dolorosas na pele. Ele não conseguia sequer amarrar o sapato sozinho, um simples ato que para a maioria é trivial, mas para ele era um lembrete diário da limitação imposta pela obesidade. Tommy nasceu prematuro, enfrentou infecções graves e quase morreu no hospital. Os médicos chegaram a desistir, mas uma oração trouxe uma melhora milagrosa. Sua mãe o considerava um milagre, e talvez por isso o mimou excessivamente, sem perceber o impacto negativo que essa dinâmica teria em sua saúde. Ele começou a ganhar peso muito jovem, enfrentando o bullying cruel na escola, que o levou a comer ainda mais, buscando conforto na comida. A compulsão alimentar se tornou um refúgio, e sua mãe, tentando manter o relacionamento, evitava confrontá-lo, contribuindo involuntariamente para o agravamento da obesidade. A situação de Tommy era crítica. Ele estava com pressão alta, pré-diabetes e colesterol alto. Uma infecção grave na pele, devido ao peso excessivo, era um sinal alarmante de que seu corpo estava em colapso. Ele corria risco de vida se não agisse. A cirurgia bariátrica se apresentava como a última opção médica, a única esperança para salvar sua vida. Mas o caminho até lá seria longo e repleto de desafios, exigindo uma transformação que começaria muito antes da sala de cirurgia. Tommy vivia em um inferno de dor física e emocional. Cada passo era um suplício, cada olhar um julgamento. Ele estava pré-diabético, hipertenso, com colesterol nas alturas. Seu corpo era uma prisão e a saída parecia impossível. Mas no fundo, algo começava a se mover. Imagine-se preso em um corpo que se tornou uma prisão. Cada movimento, uma tortura. Cada respiração, um esforço. Essa era a realidade de Tommy aos 20 anos, com seus quase 320 quilos. A escuridão dos 320 quilos não era apenas um número na balança.
era um inferno de dor física e emocional que o consumia diariamente. A dor física era implacável. O peso excessivo nas pernas e braços tornava cada passo um suplício. As articulações sobrecarregadas gritavam em protesto. A mobilidade era quase nula. Tommy passava quase o dia todo sentado, uma vida sedentária imposta pela própria condição física, movendo-se apenas para a próxima refeição. Um ciclo vicioso que perpetuava seu sofrimento. A dependência da mãe para tarefas básicas, como higiene e aplicação de pomadas para evitar irritações dolorosas na pele, era um lembrete constante de sua limitação e da perda de sua autonomia. O simples ato de amarrar o sapato era um desafio intransponível, uma barreira que o impedia de viver uma vida normal. Mas a dor física era apenas uma parte do inferno. A dor emocional era igualmente devastadora. Cada olhar, cada sussurro, cada julgamento, real ou imaginado, era uma facada na alma. Tommy se sentia triste, deprimido e envergonhado da imagem que via no espelho. A obesidade não apenas roubava sua saúde, mas também sua vida social e sua autoestima. Ele evitava o contato com o mundo, isolando-se em sua própria dor. O bullying na escola, que ele enfrentou desde muito jovem, havia deixado cicatrizes profundas, levando-o a buscar conforto na comida, transformando a alimentação em uma compulsão que o aprisionava ainda mais. Sua saúde estava em colapso. Tommy estava pré-diabético, um sinal alarmante de que seu corpo já não conseguia processar o açúcar adequadamente. A pressão arterial estava nas alturas, um fator de risco para doenças cardíacas e derrames. O colesterol descontrolado ameaçava suas artérias. Além disso, uma infecção grave na pele, resultado do peso excessivo e da dificuldade de higiene, era um sinal claro de que seu corpo estava em um estado crítico, pedindo socorro. A asma, uma condição respiratória, era agravada pelo peso, tornando a respiração ainda mais difícil. A saída parecia impossível. Os médicos já haviam alertado sobre o risco de vida iminente se ele não agisse. A obesidade infantil estava reduzindo sua expectativa de vida, e ele temia que seu futuro saudável desaparecesse. Seu corpo era uma prisão, construída tijolo por anos de compulsão e inação. Mas no fundo, em algum lugar daquele jovem gigante, algo começava a se mover. Uma chama tênue de esperança, uma semente de determinação começava a germinar nas profundezas da sua alma. Era o início de uma jornada que o levaria a descobrir um segredo que ele nem imaginava. A cirurgia bariátrica era a única salvação, mas havia um obstáculo gigantesco. Ele precisava perder 55 quilos antes da operação. Para muitos, seria o fim da linha. Para Tommy, foi o gatilho, o momento exato em que seu segredo começou a se manifestar. Ele não só aceitou o desafio, como o superou, perdendo 45 quilos sozinho, antes mesmo de pensar em cirurgia. Diante da gravidade da situação de Tommy, a equipe médica apresentou a cirurgia bariátrica como a única salvação, a última opção médica para salvar sua vida. Era uma luz no fim do túnel, mas para alcançá-la, Tommy teria que enfrentar um obstáculo gigantesco, um desafio que para muitos seria o fim da linha. Ele precisava perder 55 quilos antes da operação. Pense nisso, perder 55 quilos. Para alguém que já pesava quase 320 quilos, que mal conseguia se mover, que vivia de compulsão alimentar e que já havia tentado diversos métodos sem sucesso, essa meta parecia inatingível. O médico foi claro, a cirurgia de perda de peso não era mágica. Tommy precisaria iniciar dieta e exercícios para perder peso antes e depois da cirurgia, não apenas para garantir o sucesso do procedimento, mas para reduzir os riscos cirúrgicos e preparar seu corpo para a transformação. O médico acreditava que sem a cirurgia, Tommy não teria sucesso na perda de peso. Mas para Tommy, esse desafio impossível não foi um desestímulo, foi o gatilho, foi o momento exato em que seu segredo começou a se manifestar. Aquele sonho antigo de entrar para o exército, de se tornar um Marine, que parecia enterrado sob camadas de gordura e desespero, ressurgiu com uma força avassaladora. Ele tinha uma meta clara, pesar 92 quilos para entrar no bootcamp, um objetivo que naquele momento parecia uma fantasia distante,
mas que se tornou seu farol. Tommy não só aceitou o desafio, como o superou de uma forma que surpreendeu a todos. Ele perdeu cerca de 45 quilos sozinho, antes mesmo de pensar em cirurgia. Essa perda de peso pré-operatória não foi um milagre, mas a manifestação de uma determinação inabalável que ele havia guardado dentro de si. A jornada começou com pequenos passos, adaptados às suas limitações físicas. Devido ao seu peso, Tommy tinha dificuldade para caminhar e a dor nas articulações era constante. A solução? Exercícios na água. A piscina se tornou seu santuário, um lugar onde a pressão sobre suas articulações era aliviada, permitindo-lhe mover-se sem dor e iniciar o processo de fortalecimento. Sua mãe, atuando como sua treinadora, o incentivava e o guiava durante esses exercícios aquáticos, um apoio fundamental nesse início. Em seguida, Tommy iniciou o treinamento com um personal trainer, Jesse. Com mobilidade limitada e dores nas pernas e costas, o treino começou com exercícios cardiovasculares adaptados, focando em melhorar sua resistência e força. Ele foi incentivado a pedalar intensamente por 30 segundos, demonstrando esforço e respiração pesada, mas continuando firme. Realizava agachamentos com boa forma, mostrando uma força e flexibilidade surpreendentes para seu peso. O treinador elogiava sua capacidade, destacando que muitos não conseguiam aquela profundidade, um sinal claro de seu progresso significativo. Ao mesmo tempo, Tommy aprendeu sobre nutrição e preparo de refeições saudáveis com a ajuda de Jesse. Ele entendeu a importância de escolhas alimentares melhores e do controle de porções. Em um restaurante, com sua mãe, ele demonstrava cuidado ao escolher as refeições, enfatizando escolhas sem exageros e controle nas porções. A mãe, reforçando a importância do autocontrole e da responsabilidade pessoal, expressava orgulho pelo progresso de Tommy e o encorajava a acreditar em si mesmo. O compromisso com a preparação das refeições e os exercícios diários era fundamental para seu sucesso. Tommy estava aprendendo a saborear a comida de uma nova forma, comprometendo-se com a mudança alimentar. Em pouco tempo, ele mostrou progresso significativo, reafirmando seu compromisso com a cirurgia e a nova vida, repetindo frases motivacionais e mostrando força para superar a dor. Ele entendia que essa jornada era vital para salvar sua vida e estava decidido a fazer isso por si mesmo. No dia da consulta para a cirurgia, Tommy estava nervoso, mas pronto para começar sua nova vida. Ele já havia perdido cerca de 45 quilos, o que mostrava sua determinação e preparação para o procedimento. A cirurgia de manga gástrica, onde cerca de 3/4 do estômago seriam removidos, era crucial para reduzir o apetite e o tamanho do estômago, ajudando na perda de peso. A operação foi desafiadora, devido à espessura da parede abdominal, mas foi bem sucedida, abrindo as portas para uma nova fase em sua vida. A perda de 45 quilos antes da cirurgia não foi apenas um requisito médico, foi a prova de que o segredo de Tommy, sua força interior, havia sido despertado. Ele havia superado o desafio impossível, e isso era apenas o começo. O segredo de Tommy não era uma dieta milagrosa ou um treino mágico. Era a determinação inabalável, a autodisciplina militar que cultivou em sua mente. A terapia, a adesão rigorosa à dieta, os exercícios diários, tudo isso era a manifestação de uma força mental que ele escondeu de si mesmo e de todos por anos. Ele reprogramou sua mente para a vitória, transformando a compulsão em disciplina. O verdadeiro segredo de Tommy, o tesouro escondido que o impulsionou a superar o impossível, não era uma dieta milagrosa, um suplemento mágico ou um treino revolucionário. Era algo muito mais profundo, mais poderoso e que reside dentro de cada um de nós: a mente. O baú do tesouro de Tommy foi revelado, e dentro dele não havia ouro ou joias, mas sim uma determinação inabalável, uma autodisciplina quase militar que ele cultivou e fortaleceu dia após dia. A cirurgia bariátrica foi uma ferramenta essencial, um novo começo para o seu corpo, mas a mente de Tommy foi o motor que manteve essa máquina em movimento. Após a cirurgia, o desafio continuou. Ele precisava seguir um protocolo alimentar rigoroso e manter o compromisso com o tratamento. A expectativa era perder entre 50 e 70 quilos em 6 a 9 meses, com a meta de chegar a 90 quilos em um ano.
Mas a perda de peso, como em qualquer jornada, teve seus altos e baixos. Em uma pesagem, Tommy percebeu que sua perda de peso estava mais lenta. O médico, perspicaz, recomendou terapia para tratar a alimentação emocional, um aspecto crucial que ele havia negligenciado por anos. A mãe de Tommy também foi envolvida nesse processo, pois a dinâmica familiar desempenhava um papel importante em seus hábitos alimentares. Na terapia, Tommy começou a desvendar os mistérios de sua própria mente. Ele aprendeu a reconhecer seus impulsos alimentares, a entender as emoções que o levavam a comer compulsivamente. Mais importante ainda, ele aprendeu a assumir a responsabilidade por suas escolhas. A terapia não era sobre culpar, mas sobre capacitar. Era sobre desconstruir padrões antigos e construir novos caminhos neurais, reprogramando sua mente para a vitória. A motivação principal de Tommy, seu sonho antigo de entrar para o exército, de se tornar um Marine, se tornou o alicerce dessa reprogramação mental. Esse objetivo grandioso o impulsionava a cada treino, a cada refeição planejada, a cada momento de tentação. A disciplina diária exigida pelo sonho militar tornou-se a força motriz que transformou a compulsão em disciplina. O treino físico, que antes era um suplício, agora era uma manifestação de sua força mental. Após a cirurgia, Tommy conseguia se exercitar melhor e participava de treinos intensos com o sargento. Ele realizava exercícios intensos, contando repetições em voz alta para manter o foco, respirando profundamente para controlar o ritmo cardíaco. Juntava-se a grupos para fazer agachamentos, mantendo a postura correta e surpreendendo a si mesmo e aos outros com seu desempenho. Apesar do cansaço, ele persistia, mostrando determinação e orgulho pelo progresso. Ele reconhecia que a jornada seria difícil, mas estava dedicado a alcançar seu objetivo de voltar para os Marines. Tommy se exercitava quase todos os dias, caminhando e indo à piscina. Ele estabeleceu metas claras, usar ternos, algo que nunca conseguiu antes, dirigir, fazer aulas de dança. Ele queria entrar no pré-Marines, e essa meta o motivava a continuar se esforçando, mesmo diante das dificuldades familiares. Ele melhorou sua resistência física, conseguindo fazer abdominais e prancha, preparando-se para o pré-bootcamp. O compromisso com a nutrição e o preparo de refeições saudáveis, antes uma imposição, tornou-se uma escolha consciente, uma parte integrante de sua nova disciplina. Ele e sua mãe discutiam opções de comida no restaurante, enfatizando escolhas sem exageros e controle nas porções. A mãe, orgulhosa, reforçava a importância do autocontrole e da responsabilidade pessoal, incentivando-o a acreditar em si mesmo. O segredo de Tommy não foi a cirurgia, mas a mente que a abraçou, a mente que se comprometeu com a dieta rigorosa, com os exercícios diários, com a terapia para lidar com a alimentação emocional. Foi a mente que transformou a compulsão em disciplina, o medo em coragem, a inação em ação. Foi a mente que o manteve focado em seu objetivo, mesmo nos momentos de dificuldade. Tommy é prova de que, quando a mente está determinada, o corpo segue. Ele se tornou um exemplo para todos nós, mostrando que o potencial de mudança reside em nossa capacidade de reprogramar nossos pensamentos, de cultivar a disciplina e de acreditar em nós mesmos, não importa o ponto de partida. Ele encontrou seu tesouro, e esse tesouro era sua própria força interna. A história de Tommy nos lembra que a jornada para a saúde e o bem-estar é única para cada um, mas o poder para iniciá-la e sustentá-la reside em um lugar comum, a nossa mente. Qual é o segredo que você guarda dentro de si? Qual é a força adormecida que pode mudar sua vida para sempre? A história de Tommy é um convite para você descobrir o poder da sua mente, para ativar seu próprio plano B e para iniciar sua jornada de transformação. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua história. Qual é o seu maior desafio? Qual é o seu maior sonho? Juntos podemos inspirar uns aos outros a encontrar o tesouro da saúde e da resiliência que existe em cada um de nós.